Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para Enem, para concurso público. Claro, em primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer ao Papai do Céu, a Deus, por essa oportunidade, esse privilégio de preparar mais um vídeo para você. Você aí que é do Pará ou do Brasil que vai fazer a prova, tá? Legal e concursos, prova para o cargo, né? Um concurso aí da Defensoria Pública do Estado do Pará. Que tema de redação e que prova discursiva, tá? Então eu me omiti um pouquinho aí das redes sociais porque eu estava estudando a fundo esse edital, tá, gente? Então eu preparei um vídeo aqui que vai lhe ajudar bastante na sua aprovação nessa prova, nessa banca que até então é desconhecida, mas eu vou lhe apresentar aqui a prova discursiva, tá? Especificamente para esse concurso público, certo? Aí da DPE do Pará, ok? E eu quero dizer para você, nesse vídeo tem muita coisa boa. Só que antes, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, tá? Você, ó, inscreva-se, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Compartilhe esse vídeo, tá, gente? Para ele alcançar mais pessoas. Eu sei que você pensa, não, mas eu vou eliminar a concorrência. Mas não é por aí também, tá? Você me ajudando, eu também estarei preparando mais materiais como esses, acessíveis, para lhe ajudar na sua aprovação. Então, o que é que você vai ter nesse vídeo aqui, tá? Mas antes de explicar, eu quero também agradecer a você. Claro que está inscrito no meu canal, você que sempre faz uma pergunta, um comentário aqui, alguma sugestão, tá? Galera aí do Pará, galera do Brasil que vem me ajudando, seja na questão de correção, seja na aquisição dos meus e-books, meu muito obrigado, tá? Parte desse crescimento aqui eu tributo a cada um de vocês, eu sou muito grato a cada um de vocês, tá, gente? Então, olha só. O que você vai ter aqui, tá? Eu vou explicar para você de uma forma resumida, ok? Lhe chamar a atenção para algumas situações, alguns itens que a banca colocou para que você não logo de cara tenha a sua redação anulada. Então eu vou explicar aqui nesse slide, nesse material que eu preparei para você, tá? Então tem coisas aí que a banca colocou com a intenção logo de eliminar candidatos, de eliminar candidata, mas eu vou explicar isso para vocês, certo? Aqui também eu vou lhe apresentar umas 3 estruturas que você pode utilizar nessa prova discursiva que chama atenção pelo número de linhas, tá? Que chama atenção, você vai ver pela estrutura que a banca quer que você tenha. Então, gente, assista até o final esse vídeo e não perca nada, tá? Se você perder esse vídeo aqui, pode ter certeza que alguma coisa que você não fizer aqui, que a banca ela colocou no edital, perdão, você pode ser desclassificado ou desclassificada. Mas como eu falei, fiz esse material para ajudar, para evitar, tá, que a banca aí, Legale, tá, ela venha surpreender você nessa prova discursiva, aqui de cara, né, no mínimo 20 linhas e no máximo 60 linhas, tá, gente? Então olha só, esse material que eu preparei, eu salvei ele também em PDF. Caso você tenha interesse de adquirir, tá? Eu vou deixar sempre aqui um tempo, uma pausa, para você quiser bater o print, fazer algumas anotações, você fazer. Mas se você também é como eu, por exemplo, às vezes quer um material em PDF, quer imprimir, quer ler, quer rabiscar, tá? Eu preparei esse vídeo e também esse slide aqui eu preparei em PDF. Caso você queira adquirir esse material, eu vou lhe repassar, tá, gente? Eu só vou cobrar uma pequena taxa. Essas taxas, elas me ajudam, tá? Apenas R$5 aí, um preço bem acessível para você, ok? Tá? Essas taxas, esses valores me ajudam na aquisição de equipamentos para o meu canal, tá? Então o preço aí, você vai ver que vale muito mais do que isso, mas como eu falei, a missão do meu canal é democratizar o conhecimento. Então, você vai ter informações sobre a prova discursiva específica. Vou lhe apresentar aqui alguns temas que a banca já cobrou, estilo Legale, tá? Vou lhe apresentar aqui estruturas coringas para você utilizar. Então tem 3 estruturas aqui, obedecendo a cada especificidade que a banca ela cobra. Então não é só você discorrer, não é só você escrever. Você tem que prestar atenção na estrutura, por exemplo, da conclusão que ela te cobra, na estrutura mínima do desenvolvimento que ela te cobra, o fato de que a sua redação também vai ter que ter um título. Então tudo eu vou explicar aqui para você e vai ter esse material acessível para você, tá bom? Aí você chega lá, caso tenha interesse, está aí o meu número, professor, eu vi o seu vídeo, eu quero aquele material, eu me inscrevi no seu canal,
tá? E eu vou lhe passar para você por essa taxa, por esse valor apenas insignificante, R$5, mas como eu disse, que me ajuda bastante, tá? Então, aproveite esse vídeo até o final. Está aqui o material, eu vou dar uma passada aqui rápido para você ver, ó, o que você tem nele, certo? Vou tirar aquela curiosidade, né, gente? Sempre tem alguém que é curioso aqui, ó, você vai encontrar, tá? Eu não vou detalhar aqui, eu vou fazer uma síntese, até porque daqueles pontos principais, tá? Para que o vídeo não fique extenso e para que você entenda, ó, aqui, ó, para você ter uma ideia, tá? Eu criei aqui mais ou menos 3 estruturas que você pode aplicar uma proposta de redação, mais ou menos, tá aqui, ó, tá? Aquilo que você pode fazer, ok? Então, esse material aqui que eu tenho certeza, ele vai lhe ajudar. Esse material, certo, gente? Na prova discursiva, legal e concurso, até então uma banca desconhecida. Como eu falei, ó, você não é obrigado a adquirir, tá? Tá aqui, eu vou explicando conforme eu vou explicando, certo? Você pode bater um print aí e salvar. Mas caso você queira o PDF, então, como eu falei, entre em contato comigo, tá aqui a chave Pix. Como eu falei, eu vou lhe passar por uma taxa, por um valor apenas aí, tá? De R$5, tá? Tenho certeza que vai lhe ajudar bastante, ok? Então, rápido aqui, ó. Aqui nós temos as etapas do concurso. Como eu falei, eu não vou detalhar, só quero deixar claro aqui a importância da prova discursiva. O que chama atenção logo de cara aqui, ó, que é uma prova escrita, só que ela não é discursiva apenas. Ela é o que? Prático, tá? O que significa a prova escrita prático aqui nesse concurso, gente? Que vai cair um estudo de caso? Não necessariamente, senão a banca ela teria colocado prova, não sei o que, estudo de caso. Não, ela não diz isso. Prova prático. Por quê? Vai ser, a gente vai ver posteriormente, que o tema vai ser relacionado ao quê? A área de atuação, tá, de você como defensor público do Estado, tá? Até porque eu fiz questão de colocar bem aqui uma síntese, tá? Qual é a função da DPE? Qual é a função da Defensoria Pública? A gente sabe que tem várias, mas se a gente for pegar aqui o escopo lá da Constituição Federal de 88, né, o artigo, tá, 74, que nesse caso aqui trata sobre especificamente, então é um instrumento para concretizar o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita, né? Isso está lá no artigo 5º, tá? Ou seja, entre outras palavras, é garantir o acesso à justiça aos necessitados. Então, dependendo do cargo que você se inscreveu, dependendo do cargo que você pretende ter, a banca ela vai criar um tema, tá? Aqui, ó, como se você colocar numa situação como se tivesse ali no exercício do cargo de defensor público, não necessariamente defensor público, né? Mas como lá um psicólogo, aliás, um pedagogo, como lá alguém da área de administração, enfim, tá? Então, eu fiz um destaques aqui, ok? Como eu falei, não vou abordar tudo aqui de maneira profunda, mas, gente, tem coisas aqui que você precisa anotar. Você precisa destacar, porque senão já era. Então, isso não vai acontecer contigo, que eu já fiz aqui essa análise aqui muito boa para você ter uma segurança em fazer essa prova, tá? Então, a prova escrita prático-discursiva, claro, tem que eliminar e classificar, né? Serve para isso. Abrangerá conhecimentos, olha aqui, ó, tá? Conhecimentos específicos pertinentes a cada cargo. Então, o tema da redação vai ter, com certeza, a depender do seu cargo, vai ter um tema específico. Já então entenda logo isso aqui, tá? Não vai ser um tema geral, um tema único, por exemplo, para os cargos. Não. Dependendo do cargo que você fez a inscrição, vai ter um tema que a banca vai justamente cobrar o conhecimento específico relacionado a cada cargo que está no edital. E, inclusive, ela diz, ó, onde é que estão esses conhecimentos específicos? No conteúdo programático, certo? Ou seja, a princípio vai avaliar a questão do conteúdo e, lógico, a questão do emprego da norma culta da língua portuguesa, tá, gente? Aí, bem aqui, ela já é mais direta. O tema da prova escrita
prático-discursiva será relacionada aos conteúdos previstos para conhecimento específico, né? Então a gente tem aqui como se fosse uma redundância, mas não é, mas é uma ênfase para você não ter dúvida, tá? E onde é que estão esses conhecimentos específicos? Já eu vou citar alguns. Estão no anexo 2 do edital, tá? Então o tema da redação não vai ser geral, como eu falei. Você se inscreveu em pedagogia, então o tema vai ser algo relacionado ao exercício, por exemplo, do pedagogo na defensoria pública, e a banca ela vai te cobrar o quê? Os conhecimentos específicos que estão no anexo 2 de tal. Aí olha só, tá? Aqui que eu vou explicar para você não ficar pensando, não, professor, mas aqui está dizendo que tem uma proposta única. Já eu falo sobre isso. Então a prova escrita prático-discursiva contará, né? Só agitar aqui. Constará com uma proposta, aliás, está certo aqui. Contará com uma proposta única, tá? Com uma proposta única, eu vou explicar isso aqui, para elaboração de um texto dissertativo e ou argumentativo, onde será avaliado, tá? Vamos passar aqui. Deixa eu explicar isso. Então, como eu falei, deixa eu tomar uma água aqui. Como eu falei, ó, tá aqui, ó. Eu tirei alguns aqui para efeito de espaço, tá, gente? Então, esses são os cargos, tá, para os quais a banca abriu vaga, né, do concurso. Aí, olha só, área da administração, analista de TI, tem outros. Não vai dizer sempre, se eu tirou meu cargo, não. Para com isso, pelo amor de Deus, gente. Tá? Engenharia civil, engenharia elétrica, pedagogia, psicologia e tal, etc. Tem outros que eu fiz, que eu tirei aqui, por uma questão de espaço, como eu falei, correto? O que acontece, tá? Você vai escrever o que? Você vai ter uma prova prático-discursiva, por exemplo, em que serão cobrados os conhecimentos específicos da sua área, aqui, por exemplo, da administração. Ou seja, além de estudar para a prova objetiva, você deve dominar o seu conteúdo específico relacionado a essa questão. Pessoal da engenharia civil, por exemplo, vai ter que estudar, além do conteúdo que está no edital para a questão, para responder as questões, de marcar questões objetivas, você vai ter que fazer o quê? Tá? Treinar, porque possivelmente, aliás, o tema vai sair dos conhecimentos específicos da sua área. Aí basta você dar uma olhada lá no edital e ver lá o seu cargo e ver que para cada cargo tem conhecimentos específicos relacionados a cada cargo, viu? Tá? E aí, ó, isso você pode dizer assim, professor, eu já estou sentindo o cheiro, né, quem é concurseiro, de Sebrasp. Calma, não vai sofrer por antecipação, não, pelo amor de Deus, deixa eu explicar isso aqui. Olha só, analisando os conteúdos específicos, tem um que a gente encontra na maioria, né, se não tiver em todos, mas na maioria dos cargos você encontra, por exemplo, essa questão, esse assunto aqui, ó, dentro do conhecimento específico. Então, se a banca falasse, o tema vai ser único, então esse seria possível tema. Esse tema pode ser tá? Vai depender, no caso, normalmente aqui, ó, do cargo específico, por exemplo, cabe na questão da administração, cabe na questão do secretariado, por exemplo. Então é um tema que você precisa treinar, tá? Você que é da engenharia, que é da pedagogia, da psicologia, por que, professor, precisa treinar? Porque está lá em conhecimento específico. Ou, como eu falei, vai ser algo relacionado à sua formação, à sua função como engenheiro elétrico e por aí vai, tá? Sendo que vai ser dentro do contexto da DPR. Exemplo, tá aqui, pessoal. Me diz qual é o outro canal do YouTube que tem aula gratuita, tá? Em que o professor explica para você, detalha, ilustra para você entender, perdão, e aí você ir fazer uma prova que é difícil, com certeza, é uma das mais difíceis. Eu garanto que vai ser essa prova aí, tá? Em relação para defensoria pública, porque, meu irmão, mínimo 20, no máximo 60 linhas. Preste atenção em cada detalhe que eu vou falar aqui, porque tem muita coisa importante para você não zerar. Certo, gente? Então, olha só, nas questões dissertativas, se a gente pegar os concursos, tá? Nesse caso da banca, enfim, legal, o que é que o examinador, aqui eu estou pensando como elaborador de item,
ele pode trazer o quê? Ó, basicamente 2 tipos de questões, né? 2 tipos de prova discursiva, prático-discursiva. Tá? Uma é que ele coloca uma questão envolvendo o problema e ao final ele traz perguntas sobre o caso. E normalmente eles ficam em itens, aspectos, tópicos. A, B, C e D. Ok? Isso é uma forma que a banca pode utilizar, mas calma aí que com base no edital eu já vou dizer como é que vai ser mais ou menos o tema que vai cair na sua prova, tá, gente? Então aqui, ó, aqui esse é um tema que foi aplicado só que por outra banca para o concurso da Defensoria Pública, defensor público, tá aqui, ó, utilizar no máximo 60 linhas. Cara, é muita coisa. Aí 60 linhas, meu irmão, no máximo é muita coisa. Então tem aqui, ó, proposta, né? Então tem uma situação aqui, uma narrativa que tem a ver, por exemplo, com a área específica. Aí olha só aqui, ó, tem perguntas, ok? O que é isso? O que são? Qual a diferença e tal, etc. Então aqui, por exemplo, nesse tipo de questão dissertativa ou prova prática discursiva, o candidato vai montar um texto coerente e coeso em que as respostas, por exemplo, formarão um texto, correto? Outro tipo de prova prática discursiva ou questão dissertativa, que normalmente a gente encontra nas provas dessa natureza, tem uma questão para dissertar sobre um ponto determinado, tá? Tem lá uma frase que compõe o tema. Nesse caso, por exemplo, é o estilo que a banca legal adota, normalmente adotou para outros concursos, tá, gente? Ela adotou. Mas qual é que vai ser o tema da sua prova para esse concurso? Tá? Tá aqui, ó. Vai ser no modelo Sebrasp, ok, gente? Então vai ter uma frase que compõe o tema e vai ter lá os aspectos, ok? Só que tem um diferencial, que no caso a banca legal ela já cobra o que? Normalmente ela exige a tese e argumento, ou seja, é um texto dissertativo argumentativo, e isso eu provo na grade, nessa grade que ela colocou aí para você. Já eu vou dizer, olha, não espere somente uma dissertação expositiva, porque a banca, pela grade de correção dela, tá, ela vai cobrar para você um texto argumentativo, já, tá? Não deixe de assistir esse vídeo até o final. Como eu falei, eu vou esclarecer aqui essa prova discursiva, eu vou te dar a estrutura que você pode usar tranquilamente nesse concurso, tá, gente? Como eu falei, vale a pena? Não vale a pena você se inscrever no meu canal, compartilhar? Não vale a pena você, se quiser, como eu falei, adquirir esse material em PDF e também ir lá me seguir no Instagram? Então vamos lá. Olha só, tema que foi aplicado pela banca Legale, ok, a mesma banca que vai fazer responsável por esse concurso, tema que foi aplicado no ano de 2022, março de 2022, ok? Tá? Então aqui, ó, proposta de redação, tá aqui o enunciado, aí ela coloca aqui, ó, elabora um texto dissertativo argumentativo, discorrendo sobre como o Badesul pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e a melhora da qualidade de vida das pessoas. Aí tá aqui, ó, a questão prático está bem aqui, ou seja, foi um tema dentro do contexto da instituição. É isso que a banca quer dizer quando ela coloca prático discursivo. É que o tema vai estar dentro do contexto do cargo aí, né, relacionado à defensoria pública, viu, gente? O seu cargo específico. Aí, ela, nesse caso, aqui é uma dissertação de até 30 linhas, uma dissertação argumentativa. Então, ela, nesse caso, trabalha com textos motivadores aqui, ó, e aí o candidato ia escrever. Mas vamos lá. Eu, como elaborador de itens, com base no edital que a banca colocou aqui, como é que vai ser mais ou menos o tema de redação? Tá aqui, ó, tá? Considerando a defensoria como instrumento para a concretização do dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita, elabore um texto dissertativo argumentativo discorrendo sobre como garantir a defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. É um exemplo, tá, gente? Você que é da área de direito, tá? Se tem aí, treina, meu irmão, tá? Treina esse assunto aqui, que é um assunto que tem a ver com o contexto do MP. Aí vai aparecer o seguinte, abordando os seguintes aspectos, ok, gente? Aí vão ter lá, ó,
o aspecto 1, o aspecto 2, o aspecto 3, por exemplo. Ou a banca ela pode usar outro item, né? Ao invés de número, pode utilizar letra, ok? Aí o que acontece? Você vai ter que discorrer sobre a frase que compõe o tema, cada elemento que aparece nela, ok? Elemento-chave, cada palavra-chave, e vai ter que discorrer sobre cada aspecto. Por exemplo, aqui, ó, nesse texto dissertativo argumentativo em que você tem que ter uma tese, um ponto de vista, certo? Aí tem que discorrer também o quê? Sobre o aspecto relacionado da política nacional para a população em situação de rua. Tá? A noção de mínimo existencial. Entenda que isso aqui, por exemplo, é algo específico da área de um determinado cargo e, ao mesmo tempo, olha só a dificuldade dessa prova discursiva. Você vai ter que estudar mesmo, treinar como nunca. Além de cobrar o conhecimento específico, ela vai cobrar o quê? Posicionamento crítico seu, tá? Ser uma dissertação argumentativa, no mínimo 20, no máximo 60 linhas. Já o prova de acordo com a grade, porque vai ser uma dissertação argumentativa, ok? Aqui, ó, noção de mínimo existencial, dos serviços socioassistenciais voltados para as pessoas em situação, tá, de rua, tá, gente? Só fazendo aqui essa pequena alteração que já vai, ok? Aí vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui no slide, certo? Para reiterar aqui alguma coisa que tenha porventura ficado. Vamos lá, olha só que interessante. Aqui ela fala da questão do mínimo e de máximo. 60 linhas, aí você pode pensar assim, eu vou poder levar o meu vadimeco, ou sei lá, alguma coisa da contabilidade. Vai não, meu querido, minha querida, olha só. A prova escrita, prática e discursiva não admite consulta de qualquer natureza. Já pensou? Tá? Então, porque normalmente tem provas aí, nessa quantidade de linhas, que se permite levar algum material para consultar, né? Alguma legislação, algum conteúdo da área específica. Não tem dessa aqui não. Você não vai poder fazer consulta. Aí aqui que começa a esclarecer, que eu destaquei algumas coisas que você precisa ficar atento ou atenta, ok? Olha, a banca ela diz como mais ou menos os pontos serão distribuídos, tá? Aí olha só aqui, ó, capacidade ela vai avaliar de você a sua capacidade argumentativa, tá? Então, na dissertação expositiva apenas não tem como avaliar essa capacidade argumentativa. Agora, na argumentação, sim, ó, esses elementos aqui, ó, tá? Olha só, olha aqui, ó, originalidade, criatividade, originalidade do quê? Do ponto de vista. O que é ponto de vista, professor Alessandro? É tese, é posicionamento crítico, tá? Professor, mas eu ainda acho que vai ser uma dissertação expositiva. Meu querido, tá aqui, ó. A capacidade argumentativa será avaliada, tá aqui a pontuação, e ela vai fazendo desdobramento de informações a respeito disso, tá? Ela vai avaliar aqui a tua estrutura do teu texto. Gente, já vou resumir isso aqui para você. Eu coloquei em forma de resumo numa estrutura. Mas veja que interessante. Normalmente as redações não precisam colocar título. Só que nessa a sua redação vai ter que ter o quê? Título. Senão você vai perder ponto. Aí olha só que interessante. Um pouquinho meio contraditório. A banca diz, o teu texto deve ter no mínimo 20 linhas, por exemplo, 20 linhas. Só que ela diz o seguinte, olha só aqui, ó. Vai ter que ter introdução adequada ao tema e ao ponto de vista do candidato, ou seja, a tese, ok? O desenvolvimento, ó, vai ter que ter um texto que tem título, introdução, desenvolvimento com no mínimo 4 parágrafos, meu querido. Uma dissertação argumentativa, um parágrafo ideal, a estrutura dele tem que ter mais ou menos 7 linhas para ter, por exemplo, tá? Uma estrutura ideal de uma dissertação. Vamos lá. Tópico frasal, né? Conectivo, tópico frasal, vamos dizer assim, repertório, que no caso vai ser o conhecimento específico, né? Relacionado à sua área, comentário do repertório, conclusão do parágrafo. Então, olha só, isso de maneira assim, por alto. Isso assim, ó, de maneira aqui, por alto, vamos lá, 4 vezes 7 dá quanto? 28 linhas. Sem contar a introdução. Introdução, um desenvolvimento com pelo menos, aqui, gente, 4 parágrafos, tá? Então, vejam só,
Não vá pensar, eu vou escrever um texto no mínimo 20 linhas, meu irmão, não faça isso, tá? Não faça. Você puder escrever 60 linhas, escreva. Na estrutura que eu vou colocar aqui, que tem nesse material para você, já tem uma boa quantidade de linhas que vai te ajudar. E você pode treinar. O professor tem uma estrutura, então utiliza ela, que eu estou aqui para ajudar quem está precisando de ajuda. Ok, gente? E olha só, contendo a apresentação da ideia, está aqui a tese, ó, a ser discutida com argumentos que a comprovem. Que tipo de texto tem que ter argumentos para sustentar o ponto de vista, para comprovar o ponto de vista, para comprovar o posicionamento? Isso, texto argumentativo. Então, ainda tem alguma dúvida se a banca vai cobrar só uma dissertação expositiva? Então, não tenha. Tá aqui, ó. E o que me chama mais atenção tá aqui, ó. Tem gente que, se não assistir essa videoaula minha, tá? Olha, corre sério risco de não ser aprovado nesse concurso, de ser eliminado na redação. Por quê, gente? Olha só aqui outra coisa que eu destaquei, tá? O texto, a estrutura do texto tem que ter título, tem que ter introdução, desenvolvimento com no mínimo 4 parágrafos e uma conclusão, e que você vai resumir, vai sintetizar a discussão que foi feita ao longo do texto. Só que, olha o que me chama a atenção e que você tem que ficar atento. Na conclusão, você vai ter que apresentar pelo menos uma proposta de solução para os problemas discutidos no texto. Se não tiver, você vai ver que vai ter problema aí. Já eu te explico. Aí tá aqui, ó. A banca, ela discrimina, tá? Nesse caso aqui eu chamo atenção. Para o fato de que, gente, tá aqui, ó. A banca, ela é bem clara, tá? Ela é bem clara naquilo que ela vai cobrar, naquilo que ela quer. Então, isso é muito bom. Ela deixa tudo bem aqui transparente. Então, tem outras situações aqui, ó, e etc e tal. Em relação ao desconto, por exemplo, em relação à norma culta, né? Meio ponto para cada desvio, tá? As situações de nota 0. Aí, olha só. Olha aqui, ó. Olha esse item 10 aqui, gente. O teu texto aqui, ó, olha só, vai tirar nota 0, mas isso não vai acontecer contigo, ok? Então, se o teu texto não apresentar na conclusão uma proposta ao problema discutido, já era, você zerou, tá vendo só? Deu aqui? Anote isso aí, tá, gente? Anota esse tipo de informação, pega esse tipo de informação, tá? Como eu falei, entra aí em contato comigo, professor. Eu já fiz até o Pix lá, ó, para aquele número de celular. Me envia, pelo amor de Deus, aquele material em PDF que o senhor fez e destacou lá aquelas coisas, tá? Se não tiver proposta de intervenção, não adiantou nada. Você escreveu 60 linhas, mas fez uma conclusão em que você só resumiu a discussão e não colocou uma proposta, já era. Ok? Sabe aquele castelo de areia que você construiu bonitinho, bacana? A maré veio e levou. Então aqui não. Então olha só, gente. O teu texto vai ter que ter isso aqui, ó. Teu texto, ó. Obrigatório ter o título. Professor, que é o título? É uma frase nominal, tá, gente? Eu normalmente sugiro para você deixar lá, para você utilizar, criar um título. Depois que você escrever o texto, pega uma frase que resume, por exemplo, que sintetiza o texto. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui já para aquela situação hipotética que eu criei, para aquele tema hipotético que eu criei aqui. Tá? É uma frase resumida, é uma frase nominal. Você não vai fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Vai pegar, por exemplo, o tema, a frase que compõe o tema e colocar como título. Ei, para com isso. Você não vai fazer isso, tá? Então, o tema é diferente de título. Em outras palavras, o tema é o assunto, é isso? E o título é uma pista do texto, é uma delimitação do tema, nesse caso aqui, certo, gente? O teu texto vai ter que ter um título. O teu texto, a tua dissertação argumentativa, vai ter que ter uma introdução, em que você vai ter que apresentar o tema, ou seja, contextualizar o tema, vai ter que contextualizar, ou seja, apresentar a tese, e olha só, o teu texto vai ter que ter pelo menos, olha só, desenvolvimento com no mínimo, aqui ó, no mínimo 4 parágrafos. Tá, gente? Eu jamais vou indicar para você escrever o mínimo, gente, nunca, jamais. A pessoa não tem condição de escrever 60 linhas, meu querido, mas faça mais do que o mínimo, tá? Faça mais, ok? Mas nunca o mínimo, que você está correndo risco. Você quer correr o risco no concurso que vai ser concorrido como esse, isso eu te garanto,
E olha a dificuldade que vai ser, né? Além das questões objetivas. Uma redação como essa aqui, com cheio de no edital, cheio de observações, que se você não tivesse visto essa mini aula aqui no meu canal, tenho certeza que você poderia vacilar, mas não vai acontecer mais com isso você não. Desculpa eu estar usando essas expressões aí coloquiais, tá, gente? Então olha só, aí você vai colocar o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, por exemplo, uma introdução tem 7 linhas, aqui tem 7, você pode colocar 8 ou 9 ou 10, que você está argumentando, você não vai contar o número de linhas, tá? Mas aqui, ó, como esquema, o seu texto ele tem que ter mais ou menos essa estrutura aí, um desenvolvimento 5 e a conclusão, que tem que ter, ó, proposta de intervenção. Então, nas estruturas que eu coloquei aqui para você, mais ou menos, já tem isso aí para lhe ajudar, cara. Tá? Aí, vamos lá. Professor, como é que o senhor comprova que a banca ela vai cobrar esse tipo de texto? Tá aqui, gente. O problema do Legale Concurso, dessa banca, é que ela coloca a prova, ela disponibiliza a prova, naquele período ali, por exemplo, de recurso. Depois ela tira, por isso que tem pouco material. Mas olha aqui, um tema que já foi cobrado, parecido com esse que você vai fazer na sua estrutura. Aqui foi um tema, por exemplo, que tinha no edital a questão prático-discursiva, só que uma dissertação argumentativa, não foi de 60 linhas. Olha só aqui, gente, ó. Aqui já é o espelho da prova discursiva que a banca colocou, aí tá aqui, ó. Era para o candidato discorrer e argumentar, olha só. Legal isso aqui, viu, gente? Com exclusividade, você está vendo aqui no canal Professor Alessandro YouTube 2.0. Cara, me ajuda aí, bora passar de 10k aí, tá bom? Como eu falei, quer esse material? Gente, você vai receber. Você não vai encontrar esse material em outro vídeo, isso eu lhe garanto, no YouTube. Então, graças a Deus, Deus me deu a sabedoria para poder desvendar aqui as bancas, ok? Então, essa banca muito conhecida nos municípios, agora ela está sendo bem-vinda aos concursos de grande relevância como esse aí, né, da DPE. Então, olha só. Era para o candidato escrever sobre o quê? E argumentar as motivações institucionais da ética no legislativo. Situação prática. Discursiva está aqui, ó, discorrer e argumentar. Aí, o que a banca colocou? Abordando os seguintes aspectos. 1. A relação do legislativo com a ética e a probidade, ok? Fornecendo exemplos de boas práticas éticas e suas motivações institucionais a partir da função de taquígrafo. Você consegue visualizar agora, no seu conhecimento específico, num tema que vai ser parecido com esse aqui? O outro aspecto que o candidato tinha aqui, ó, discorrer e argumentar. Então, a sua prova ela vai ser nesse estilo aqui, mais ou menos, tá? Padrão Sebrasp, ok? Só que não vai ser apenas uma exposição, você vai ter que argumentar. Olha só outra aqui. O paradigma da comunicação institucional voltada à consciência social. Aí o candidato também tinha que abordar os seguintes aspectos aí, ó. Ok? Tá aí no meu material. E aqui, gente, olha só, pessoal aí, ó, da área de informática aqui, ó. Professor, eu não consigo perceber, entender se a banca vai cobrar a dissertação, por exemplo, para o meu cargo da área de TI. Está aqui, ó. Olha só, mais ou menos aqui. A banca já tem temas com esses recortes temáticos dessa área de tecnologia. Está aqui, ó. Essa aqui é uma grade de correção de um tema de redação que a banca já adotou. Veja, coisas bem específicas. Então, como eu falei, o tema está no anexo 2 do edital de cada cargo seu conhecimento específico. Ok, ó, aqui o candidato tinha que discorrer, ó, sobre os objetivos da governança de TI, tá? Conceitou aqui os objetivos da governança de TI, tá? Então veja, assuntos bem específicos. Aqui outro padrão de resposta discursiva aqui para de contador. Professor, eu não consigo ver a contabilidade sendo tema de redação. A banca legal já fez isso. E ela vai fazer novamente, se tiver aqui o cargo nessa questão para contador. Está aqui, ó. Discorreu sobre os princípios orçamentários da anualidade do orçamento bruto, tá? Temáticas específicas ao cargo aqui, ó. Viu, gente? Então a banca ela tem experiência.
Tá? Olha aqui da área de engenheiro civil. A banca ela tem experiência nesse tipo de tema. Ela sabe do que ela está fazendo. Tá? Quando ela diz uma prova prático-discursiva, lembra que eu falei? É como se fosse uma situação, um problema que ela coloca aí, na questão do contexto no cargo para defensor público, ok? Como ela fez para outros concursos, aqui ó, engenheiro civil, coloca uma situação, problema, que não é um estudo de caso propriamente dito, tá? É algo para contextualizar o tema como se você estivesse exatamente exercendo, né, o seu cargo na questão de defensoria. Aí está aqui, ó. Discorreu sobre o conceito de BDI de modo satisfatório e abordou como o BDI contribui para um orçamento de obra mais assertivo. Tá aí, ó. Tá? Aí vamos lá. Já caminhando para o final, gente, eu reitero, tá? Eu peço para você aí, ó, ativa o sininho aí, cara, inscreva-se aí, tá? Divulga aí o meu canal, vamos lá, como eu falei, tá bom? Eu estou lhe passando aqui segurança, tá? Eu estou lhe orientando onde é que você encontra orientação completa como essa aqui, tá bom? Então me ajuda aí, divulga o meu canal, inscreva-se, deixa o seu like, o seu comentário e a sua sugestão, tá bom? Então vamos lá, mais ou menos aqui, gente, olha. Aqui, ó. Esse é um tipo de estrutura que você pode utilizar. É mais ou menos assim que vai ter que ser a sua redação, viu? Lá no dia. Para aquele tema que eu criei, mais ou menos, aqui, ó, é mais ou menos isso, ó. Tem que ter um título, ok? Tá aqui, ó. Você não vai deixar uma linha do título, não. Você coloca logo na outra linha. Se não tiver a linha do título, tá, gente? Mas se tiver lá a partir da linha 1, você coloca o título, porque senão você vai perder ponto. Você perde ponto se não tiver título. Coloca o título, se vier a linha 1 lá, título na linha 1, começa o texto na linha 2. Se vier uma linha em cima, coloque lá o título na linha em cima, tá? Se não vier a linha em cima, lembra. A banca diz que você tem que colocar título, não vai ser teimoso, cara. Um ponto de diferença em prova de concurso, eu te garanto, meu irmão, que é uma diferença muito grande, ok? Aí aqui nessa estrutura aqui, ó, gente, eu já começo com a tese, com o ponto de vista. É um exemplo de estrutura, vou te mostrar outras duas, tá? Então tem lá o tema, a frase que compõe o tema que a banca colocou. Olha o que eu fiz aqui, ó. Garantia dos direitos básicos das pessoas em situação de rua encontra no Brasil uma série de empecilhos. Pronto. O que é isso aqui, professor? É a minha tese, o meu posicionamento. E como é que eu vou deixar claro logo para o meu corretor, para os corretores? Eu utilizo esse elemento anafórico aqui, esse pronome aqui, tá? Demonstrativo, para retomar a ideia anterior e deixo aqui a expressão tese. É uma estrutura que você pode utilizar. Só que aí eu vou o quê? Eu começo da tese, como alguém me perguntou para outro concurso, professor, tem que colocar primeiro o tema, depois a tese? Não, tá aqui, gente. Tá? Nessa estrutura aqui você começa com a tese, e a partir da tese você contextualiza o tema. Aí tá aqui, ó. Eu vou discorrendo. Isso aqui é a introdução, ó. Só a introdução aqui, ó, só para você ter uma ideia. Ok? A partir daí, ó, cada parágrafo seu vai ter que ter um elemento coesivo. Olha só, tá aqui a estrutura que você pode usar. Ó. Olha, bem aqui eu já estou no mínimo. Por isso que eu coloquei de vermelho aqui, ó. E continuo. E olha aqui, ó. Olha a conclusão, que mais ou menos a sua conclusão vai ter que ter essa estrutura aqui. Tá, gente? Então, eu já montei praticamente o texto para você aqui. E isso, nesse caso aqui, para esse tipo de tema, né, de problemáticas, tá, gente? Aí, vamos lá, mas você pode pensar, mas, professor, se for um tema, por exemplo, eu sei que vai ser uma argumentação, mas se for um tema mais ou menos um pouco expositivo, por exemplo, na área de engenharia civil, tá aqui, meu querido. Você vai usar essa estrutura aqui, ó, tá? Que se encaixa em qualquer tema. Ao título... Aí que eu começo aqui, ó, contextualizando o tema. No que diz respeito a, aí tá aqui o tema, é fulcral, olha, eu tô colocando essas expressões aqui, porque isso aqui é marca de enunciação. Isso aqui é marca de opinião. Ou seja, não fica só apenas uma dissertação expositiva. Ela fica argumentativa porque eu estou me envolvendo. E pela grade está dizendo, ó, tem que ter tese. Tem que ter posicionamento. Aí tá aqui, quando eu digo é fulcral, eu estou dizendo que é importante, é que é relevante, ó, discorrer sobre alguns aspectos relacionados a essa temática. Aí eu vou destacar aqui, ó, tá? Cada aspecto que aparece lá, ó. Viu lá? Ó, pode observar no tema que aqui está cada aspecto. E aqui eu resumo, ó.
eu já menciono que vai ter lá uma conclusão que eu vou apresentar medidas. Aí eu começo o próximo parágrafo. Em primeira análise, está aqui, ó. Essa é a estrutura, gente, para lhe ajudar. Em segunda análise, além disso, outro sim, igualmente, e aqui a conclusão. Depreende-se, portanto, a necessidade de medidas para mudar o atual cenário relacionado à problemática. Nesse contexto, aí você escolhe. Você é entendido mais do que eu, você está estudando mais do que eu para esse concurso. Aqui você lembra lá do direito administrativo, por exemplo, tá? E indica aí um agente. Quem é que vai fazer alguma coisa? Então, dependendo do tema, quem é que vai fazer? Se for da tua área, quem é que vai fazer? Quem é o responsável por uma construção, por exemplo? Aí você vai colocar aqui, ó, o cidadão, não necessariamente nominalizar alguém, não, tá? Mas, por exemplo, um funcionário, ou o Estado, ou os deputados, ou os vereadores, ou o advogado, enfim, deve fazer o quê? Aí você vai colocar aqui. Como é que ele vai fazer? Você vai colocar por meio de um projeto de lei. Aí aqui você vai colocar a ação aqui, ó, e vai dizer a finalidade. Então, gente, essa estrutura aqui, você já tem uma conclusão que não só resume o texto. Além de resumir, você tem uma solução, tá? Tem uma proposta de intervenção, tá? Tem outra estrutura, caso você não goste dessa, tá? Essa estrutura aqui, ó, você vai utilizar conectivos no início de parágrafo, certo? Professor, mas eu não gosto de utilizar conectivo. Então, de repente, vamos dizer que a banca colocou os aspectos lá, vamos dizer que vem em forma de pergunta, como eu falei, porque a ideia é ajudar você a ficar preparado para tudo, tá, gente? Aí você vai fazer o quê? Tá aqui, ó, o título de novo, tá? Título, contextualização do tema. Aqui, contextualização dos aspectos, olha só, de novo a questão do fulcral, resumo do texto que vai ter uma proposta de intervenção social, e aqui eu uso paralelismo sintático, ou seja, ó, em relação ao aspecto 1, aí você convém analisar isso, aí ó, nesse contexto e tal, usa repertório, comenta, tá, gente, detalhe, informação, vê lá no tema o aspecto desenvolve informações e fatos e opiniões acerca dele, tá? Aqui o outro parágrafo, no que se refere ao aspecto, olha só, vendo? Paralelismo sintático. Aqui eu não estou utilizando conectivos, eu estou utilizando estruturas que são parecidas, elas não são iguais. Você não vai perder ponto por repetição, não. São estruturas que são semelhantes, são parecidas, mas não são iguais. Isso nós chamamos na língua portuguesa de paralelismo sintático, ok? Ó, no que concerne aqui, ó, a estrutura. No que tange, ó, aqui é o mínimo, olha, do teu texto. Tá aqui, gente. Confere aqui, ó, já tem quantas linhas nesse teu texto. Então, uma estrutura como essa aqui, ela é muito boa para você. Por quê? Porque, meu querido, você vai ganhar tempo, você vai conseguir colocar aqui tudo aquilo que a banca vai cobrar de você, que lembra, é o mínimo 20 linhas, mas não tem como fazer 20 linhas, 4 parágrafos de desenvolvimento, né? Sei que ele fica um pouquinho pobre, de 5 linhas, 4 linhas, mas o ideal, parágrafo de desenvolvimento é que ele tenha pelo menos 7 linhas, 10 linhas por aí, mais ou menos, porque você vai desenvolver fatos, informações e opiniões acerca da tese. Aí aqui, ó, continuando, acerca da, paralelismo de novo. Aí depreende-se, olha só, a conclusão tá aqui, tá? Como eu falei, valeu a pena esperar o vídeo? Ah, muitos assim, professor, cadê o vídeo? Eu digo, calma, eu até me ausentei um pouquinho das redes sociais, mas é para isso, gente. Eu tenho que ler o edital, tenho que analisar, tenho que ver qual é o perfil da banca, tá? Então tá aqui com a certeza, tá, gente, de que esse material vai lhe ajudar. Aí aqui, ó, já caminhando para o final, é mais ou menos aqui, ó, se você quiser utilizar outra estrutura para sua conclusão, gente, a conclusão do teu texto vai ter que ter isso aqui, não esquece, tá? Não, é nítida, portanto, a necessidade de ações efetivas para reduzir ou para combater, para fazer aquilo, para isso, para aquilo, aí você coloca aqui, a dessarte, aí você vai colocar quem? Dependendo do tema lá, vamos dizer que foi alguma coisa, alguma problemática, aí o que é que você vai lembrar? Lembra lá daquela estrutura. O executivo faz o quê? Executa, não é isso? Se for algo que é o governo que tem que fazer, você coloca aquele como agente. Lembra dessa dica bem aqui, ó, agente.
G de governo, O de organizações não governamentais, M de mídia, I de indivíduo, de cidadão, F de família, tá? E de estado, S de sociedade. Isso aqui são agentes. Você pode utilizar aqui muito bem, ó. Utilize esses verbos assim, ó, no presente atemporal, que a gente chama, presente do indicativo atemporal. Nada de deveria, não, isso não, pelo amor de Deus. Deve, precisa, tá, gente? Porque é um agora que não é hoje. É um agora que sempre quando alguém for ler, tá, ele vai ser atual, atualizado. É que você diz qual é a ação, diz o modo e diz o resultado. Tá? Então, é nítida, portanto, e tal, etc. Vamos lá, de Sartre, o poder público deve investir na infraestrutura, né, das defensorias públicas, vírgula, por meio de recurso oriundo do Fundo Monetário Nacional. Por exemplo, aqui, ó, a fim de que o atendimento à população seja mais eficaz e eficiente, por exemplo. Aí, não, eu vou colocar mais uma ação, só para eu ter certeza que eu não vou zerar o meu texto nesse quesito. Aí coloca, ademais, o agente precisa, tá? Então lembra lá, ó, o executivo executa, não é isso? O legislativo, se for um caso, uma proposta de alterar a lei, lembra que quem é que vai fazer? É o legislativo, não é isso? Ah, mas eu quero colocar uma proposta que seja questão relacionada ao poder judiciário. Lembra disso, lá nas suas funções típicas e nas suas funções atípicas, ok, gente? Então, eu espero, sinceramente, que eu tenha, ajudado você nessa videoaula, ok, gente? E agradeço a você que chegou aqui até o final. Muito obrigado pela sua valiosa atenção. Como eu falei, ó, não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu comentário, sua sugestão. Me siga lá no Instagram. Quiser esse material, entre em contato comigo, eu vou mandar para você, tá? E até a próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu continuar nos permitindo.